Fala aí, meu amigo. Melhor momento para falar sobre as expectativas aqui, perspectiva para o ano, é o início do ano. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês um pouco do que a gente espera para o ano de 2026 para a estratégia do Bull Matrix. Vou aproveitar e explicar um pouco sobre como é essa estratégia, caso você ainda não conheça. Vou mostrar os resultados que a gente teve até aqui e vamos falar um pouco da perspectiva para o ano que vem. Eu vou compartilhar uma calculadora para você também calcular aí com base nos seus próprios dados, tá? Ah, eu vou deixar já um convite também, tem um link aí na descrição para o nosso grupo no WhatsApp, se você quiser entender um pouco mais sobre essa estratégia, hoje eu não vou passar todos os detalhes dela aqui, eu vou te convidar a entrar no nosso grupo, por lá você vai poder copiar se você quiser, vai poder entender mais sobre a estratégia e vai poder executar por conta própria caso você queira. Em primeiro lugar, essa estratégia ela trabalha com 4 ativos simultaneamente, eu vou te mostrar aqui, os ativos são esses: ouro, Nasdaq, Bitcoin e índice alemão. O nosso robô ele fica monitorando esses 4 ativos, identifica o momento que eles entram em tendência de alta e aí ele compra. E ele mantém a posição, ele vai trocando, né? Ele monta uma grade para cima aqui e na medida que o preço vai subindo, ele vai dando take profit, mas aí ele vai comprando o outro e tal. Ele continua fazendo isso enquanto tiver tendência de alta. Dentro da tendência de alta, quando a gente tem correções do preço, essas correções sendo saudáveis, né, não o suficiente para inverter a tendência, na hora que ele volta a subir, o robô compra mais, então ele aumenta a posição. Basicamente é isso que o robô faz. Eu vou te mostrar aqui que os resultados têm sido muito bons, ah, e vou te falar sobre a perspectiva. Ah, Como que a gente vai definir a tendência de alta? Através de 2 médias móveis, uma média rápida e uma média lenta. Aqui no caso, azul para média rápida e vermelho para média lenta. Quando a média rápida cruza para cima da média móvel lenta, está determinado aqui o momento de início da tendência de alta. Então, ele começa a comprar aqui e vai embora. Você está vendo aqui na tela o Nasdaq. Então, a entrada no sistema no Nasdaq foi lá mais ou menos em 20 de maio de 2025. E até agora ele não saiu. Cada vez que ele recua aqui o preço, é uma oportunidade para fazer uma nova entrada. E aí ele recua, uma nova entrada. Ele recua, uma nova entrada. Ele recua até aqui, uma nova entrada. E aí ele mantém essa posição enquanto a gente está em tendência de alta. Basicamente isso. Então, dando um breve histórico aqui sobre essa estratégia, ela nasceu na comunidade Trader Objetivo há alguns anos, já faz algum tempo que essa estratégia nasceu, e com muitas pessoas trabalhando nela, muitas pessoas ajustando, ajudando a desenvolver essa estratégia, até que a gente chegou numa configuração muito boa. Durante o ano de 2024, 2025, a gente ficou operando basicamente com o Bitcoin, até que teve BTC-USD, até que teve um movimento muito ruim no Bitcoin, ah, deixa eu ver, aqui no início do ano, movimento muito ruim, onde, naquele momento a nossa estratégia não tinha essas 2 médias móveis, né, onde a gente ficou posicionado com uma queda muito grande, o preço começava a subir, depois caía de novo, começava a subir, depois caía de novo, trouxe aqui um prejuízo muito grande, uma dificuldade muito grande de operar, e aí essa dificuldade toda fez com que a gente aperfeiçoasse a estratégia e chegasse no desenho que a gente tem hoje, extremamente mais seguro, com as médias móveis determinando se está tendência de alta ou não. Quando não tiver em tendência de alta, o robô simplesmente não opera, né, ele fecha as posições e espera voltar para a tendência de alta. E também a diversificação. A gente trabalha com esses 4 ativos e não só com o Bitcoin, justamente para que quando um deles, no caso, se o Bitcoin tiver em tendência de baixa ou qualquer outro desses ativos esteja em tendência de baixo, o robô ele está diversificado, ele está trabalhando com outros ativos que permita que ganhe dinheiro, tá? Então, o resultado tem ficado muito mais sólido. Eu vou te mostrar aqui o resultado, olha só. Aqui é o Bull Matrix, que está público, né, se você quiser copiar, você pode, estar público desde maio do ano passado, desde o dia 21 de maio, e ele tem tido esse resultado.
Nesse momento estamos com 159% de lucro, de maio até hoje. E agora eu vou te falar sobre a perspectiva para esse ano, tá? Então, essa curva de capital aqui, ela tende a continuar subindo com a projeção que eu vou tentar mostrar aqui, tá? Primeira coisa, só um disclaimer. Por que que é possível fazer essa projeção aqui, né? Por que que é possível eh, dar um chute, dar um norte do quanto nós vamos ganhar durante o ano? Simplesmente pelo motivo de que esse é um sistema muito mais de hold do que um sistema de trade. Como eu falei, quando começa a tendência de alta, a gente compra. Quando termina a tendência de alta, a gente encerra a posição. Então, aqui é um exercício que nós vamos fazer juntos aqui, de visualizar qual é a projeção de cada um dos ativos para o ano de 2026. Então, por exemplo, se Nasdaq continuar oscilando aqui, mas terminar 2026 por aqui, é possível ter um norte de quanto que nós vamos lucrar com essa estratégia no Nasdaq. E a mesma coisa para os demais ativos. Então, é isso. Tem algumas outras variáveis também que são importantes, e essas variáveis eu vou te apresentar aqui, foram obtidas através de backtest, que são número de ordens simultâneas. Uma delas, o que que significa isso? Quando a gente começa aqui a posição, a gente começa uma ordem e ela vai subindo até que chega num ponto e o preço começa a recuar. Como aqui, por exemplo, ó. Como aqui, o preço começa a recuar e aí depois volta a subir. Então, de a partir do momento que tem uma distância mínima aqui, para cada ativo é uma distância, ele vai entrar com uma segunda ordem. Então, a gente vai ter uma ordem aqui em cima, o preço vai começar a cair, volta a subir, então ele começa a comprar a segunda. Durante esse período, até que se encontre com a primeira ordem que já estava lá em cima, ele vai estar com 2 ordens. E pode ser que em alguns momentos a gente fique com 3 ou com 4. Vamos dar um exemplo aqui, tá? É só um exemplo teórico, tá? O preço está subindo, chega aqui, ele começa a corrigir. Então, nessa correção, ele espera ter uma distância mínima entre a ordem que nós temos posicionada lá em cima e o preço. Se depois que passar dessa distância, ele vai pegar e colocar uma segunda ordem para comprar quando voltar a subir. Então ele recomeçou, né, a segunda ordem aqui, veio com ela até nesse ponto e voltou a cair. E aí nesse momento, ele espera de novo, parar a queda, começar a subida e compra a terceira, desde que as médias móveis não tenham se cruzado. Então nesse momento a gente tem 3 ordens. O limite é de 4 ordens para cada ativo. Então, através de backtest nos últimos 18 meses, a gente conseguiu determinar qual foi a média de posição que cada um desses ativos teve, tá, durante o período. Então, quais são as possibilidades? Ou estamos com 0 ordens, que é esse caso, ou estamos com uma ordem ativa, que é a primeira, ou estamos com 2, ou com 3, ou com 4. Usando a inteligência artificial aqui, usando todos os recursos que a gente analisou todos os dados e determinou qual foi a média de posição que a gente tinha durante esse período de 18 meses. E aí vamos projetar para frente, nos próximos 12 meses, alguma coisa similar, alguma coisa parecida com o que a gente teve no passado. Essa é uma das variáveis. A outra variável, deixa eu já te mostrar aqui a calculadora, eu vou disponibilizar essa calculadora para você também fazer seus próprios testes, tá? Seus próprios cenários. Então, essa primeira variável que eu estava te mostrando é essa daqui, número de ordens simultâneas. Segundo, é o tamanho do seu lote. Isso daqui vai variar de acordo com o capital que você tem na conta, e de acordo também com a agressividade que você tem, né? Quando você vai entrar uma segunda ordem, você aumenta o tamanho dela, você compra igual, né? Então, também vai impactar no tamanho médio do lote ao longo do tempo. E aí nós temos aqui, nesse segundo quadro aqui à direita, nós temos o preço no início do ano para cada um dos ativos, e aqui a gente vai fazer o nosso exercício de
cenários para o futuro, considerando geopolítica, considerando macroeconomia, considerando o movimento normal, né, médio dos ativos ao longo dos anos, para determinar até onde pode subir o Bitcoin esse ano, até onde pode subir o ouro, até onde pode subir o índice alemão e o Nasdaq. Obviamente, não é um exercício para tentar prever o futuro, é um exercício para visualizar cenários, tá? Não se trata de tentar acertar na mosca, não. Se trata de, poxa, se acontecer isso daqui, o que que vai acontecer com o nosso sistema de trade, tá? Um disclaimer aqui antes da gente já começar a fazer esse exercício, um disclaimer que pode ser que o preço não suba, tá, dos ativos. Pode ser que os 4 ativos, inclusive, comecem a cair, só que nesse caso, eles vão sair da tendência de alta, eles vão cruzar a média móvel para baixo, nós vamos fechar as posições, né, o robô vai fechar as posições que ele tem, e aí se ficar o ano inteiro andando de lado, por exemplo, ou para baixo, e não tomou mais a tendência de alta, o nosso robô simplesmente não vai mais se posicionar. Então, o pior cenário que a gente pode ter, já vamos começar falando por ele, é um cenário onde na verdade o pior de todos é os 4, né, os 4 ativos entram em tendência de baixo, a gente sai das operações que a gente já está acumulando lucro aqui, nós vamos devolver um pouco desse lucro e vamos encerrar as operações e já era, a gente não vai aumentar o nosso lucro, durante o processo, tá. Cenários menos catastróficos assim, aqui, seriam quando apenas um ou 2 desses ativos fiquem em tendência de baixa durante boa parte do ano, porém, outros 2 ou pelo menos um deles, esteja em tendência de alta, e aí esse que tiver em tendência de alta vai trazer um pouco de lucro, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar preenchendo aqui, deixa eu te mostrar aqui, vai aqui, ó. Eu estou colocando aqui na tela o VPS onde está rodando o MetaTrader 4 aqui na corretora, na Access, que tá rodando a nossa conta aqui do Bull Matrix, tá? Que você pode copiar. Nesse momento, o equity aqui, o capital, é de $5.200, mas lá no comecinho do ano era de 5.100. Então nós vamos fazer a projeção aqui para aquele momento, do início do ano até o final do ano, tá? E eu vou chamar esse primeiro cenário aqui, que nós vamos falar, um cenário base. Ele não é nem um cenário otimista e nem um cenário pessimista. Nós vamos falar dos 3 aqui. Então, a primeira coisa aqui sobre o número de ordens, tá? Isso daqui foi obtido através de backtest. O número de ordens ativa do Bitcoin nos últimos 18 meses foi de 1,59. O número de ordens do ouro nos últimos 18 meses foi de 1,99. Foi praticamente 2 ordens simultâneas durante todo o período. Lembrando que em alguns momentos teve uma ordem só, em alguns momentos chegou a ter 4 ordens, em alguns momentos 3, na média 2 ordens, tá? Já o índice alemão e o Nasdaq, muito menos. Teve não sei se aqui eu coloco vírgula, 1,10 para o índice alemão e 1,05 para o Nasdaq. Beleza. Sobre os lotes, para esse capital aqui, o nosso robô ele faz o cálculo de lote de forma automática, também não vou entrar em detalhe aqui, tá? Mas ele determina uma alocação do capital para cada um dos ativos, e aí a partir dessa alocação e a partir do risco que cada ativo tem, a gente informa isso para o robô, ele faz um cálculo para saber o tamanho do lote da primeira ordem. A segunda, a terceira e a quarta ordem, ela pode ser a mesma, pode repetir a primeira ordem, ou ela pode ser maior. Para cada ativo aqui tem uma condição específica. Então aqui no caso, para o ouro, a nossa ordem é de 0,02, do Bitcoin é 0,03, o índice alemão é 0,05 e o Nasdaq é 0,07. Então, desse lado esquerdo aqui já está tudo preenchido. Se você quiser copiar para fazer a sua projeção aí, você também pode dar um print aqui dessa tela e copiar esses valores. E aqui você vai determinar qual é o alvo para cada um dos ativos, tá bom? Mais uma vez eu vou ressaltar, o objetivo aqui não é cravar
até onde vai subir. Esse seria um exercício meio, eh, uma tentativa de prever o futuro que seja impossível, né, não dá. Aqui você vai ter que fazer análise baseado em vários fatores, tá. Então, eu vou te falar que o primeiro fator que eu escolhi para determinar cada um desses ativos foi olhar para o passado nos últimos 8 anos. Qual é a média de subida do ouro nos últimos 8 anos, qual é a média de subida do índice alemão, qual é a média de subida do Nasdaq, qual a média de subida do Bitcoin. Esse é o primeiro fator que eu particularmente usei aqui, tá. O segundo fator foi olhar para macroeconomia, né. O mundo está aumentando a base monetária, o M2 está subindo demais, isso aqui reflete no risco, na renda variável, nos ativos de risco. Sempre que acontece isso, se você olhar os gráficos a partir da pandemia, por exemplo, você vai perceber que quando se imprimiu mais dinheiro, esse dinheiro escoou para o ouro, escoou para o Bitcoin, para o Nasdaq, os ativos subiram demais, né, então acredito que isso também tende a influenciar nesse ano de 2026. Hã, no caso do ouro, os últimos 8 anos, a média de subida foi na casa de 10 a 15%, porém no último ano subiu 70%. Eu acredito que esse ano aqui não vai ser uma subida tão forte como foi lá, vamos pegar aqui o ouro, XAU-USD. Não acredito que nós vamos ter aqui uma subida tão forte quanto essa. A gente tem um ano aqui na tela, ó. Um ano na tela, uma subida de 70%. Não acredito que vá subir tudo isso, mas deve subir uma parte disso. Eu vou colocar aqui um cenário base, tá? Não é um cenário otimista. Um cenário base eu vou colocar aqui 20% de alta, terminando o ano lá na casa de 5.150. Para o índice alemão, vamos colocar ele aqui na tela. O índice alemão, a média de subida dele também é na casa de 20% ao ano. E eu acredito que esse ano aqui ele vai subir dentro da média. Então, ó, se eu colocar aqui um ano, eu vou colocar aqui um candle de um ano, olha lá, você vai ver a maioria dos candles verdes. Claro que ah, tem períodos de correção longa, né? Mas agora a base monetária subindo desse jeito, acredito que vai continuar subindo, tá? Ano passado, 24%, ano anterior, 18%, no outro ano, 21%, nesse aqui, 12%, né? Ano de 2022, ano de recessão, ano de 2021, 16%. Se você pegar a média dos últimos 8 anos, vai dar perto de 20%. Então, eu vou colocar aqui uma projeção ali nessa casa também, eu vou colocar 15%. 15%. O Nasdaq, muito parecido com o índice alemão, olha lá, os candles anuais, ó. Vamos pegar de 2023 para frente, 2023 subiu 53%, no ano de 2022, ano de recessão, caiu 33%, no ano de 2024 subiu 25%, no ano de 2025, ano passado, subiu 19,75%. Então, é um ativo muito volátil e é um ativo que tende a se beneficiar com a impressão do dinheiro. Vamos colocar aqui um pouquinho menos de 20, vou colocar 17, tá. Então, acontecendo isso daqui, uma subida desse tipo para cada um desses 3 ativos, ele já vai representar aqui para nós uma subida de 75% do nosso capital atual, tá. Esse capital aqui seria crescido 75%. O Bitcoin não entrou em pauta ainda. E aí, vamos lá para o Bitcoin. Talvez isso aqui seja o assunto mais, deixa eu trocar de gráfico, pegar um gráfico menos poluído, esse. Deixa eu pegar um mais longo. Coinbase. Talvez esse daqui seja, o de maior polêmica aqui, tá. Algumas pessoas acreditam no ciclo de 4 anos do Bitcoin, o ciclo do halving, que é ele que faz o preço, que é ele que determina se é um ano de subida ou não, né. O ciclo de 4 anos determina se o preço deve continuar subindo ou não. Para mim, particularmente, esse ciclo já quebrou. N n O preço do Bitcoin não se movimenta mais em função do halving, não se movimenta mais em função desse ciclo, né, de choque de oferta, e sim, eh, como os outros ativos, oferta e demanda, procura por risco, né, um apetite maior de risco ou menor para o risco, por proteção.
É isso que está fazendo o preço do Bitcoin. E eu acredito que esse ano aqui, 2026, vai ser um ano de subida muito forte. Ano de 2025, o preço caiu enquanto era para ter fechado com uma alta muito forte. Todo mundo esperava isso. Ah, comprimiu demais o preço, né? E agora, com, com a base monetária subindo, com empresas comprando, com países comprando, eu acredito que eh, vai ser muito difícil que o preço do Bitcoin não exploda esse ano, já que não aconteceu isso no ano passado, particularmente falando, tá? Obviamente que o nosso sistema de trade não leva em consideração o meu otimismo. Ele tem lá os seus critérios para entrada e saída. O robô vai olhar, deu entrada porque começou a tendência de alta, ele compra. Não deu entrada, ele não compra e é simples assim, tá? Mas eu acredito que nós vamos ver eh, alguma coisa perto da média de dos últimos anos. Óbvio que a média dos últimos anos é muito alta para o Bitcoin, mas eu acredito que nós vamos ver o preço dobrar esse ano. Acho que o preço deve buscar lá na casa de 180.000, tá? Esse aqui, mais uma vez, é o meu cenário base, é o que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin. Nós vamos ver outros cenários aqui onde o Bitcoin suba menos. Vamos só olhar no gráfico ali, né, o que seria subir tudo isso, 180. Deixa eu passar aqui para o gráfico semanal. Vamos lá, semanal. Nós estamos no semanal, a gente ainda está em tendência de alta, usando esse critério das médias móveis 10 com a 100, mas subir 170 seria vir até aqui, ó. Vou colocar aqui 180, tá? Seria subir até aqui. Então a gente veria, deixa eu colocar aqui dezembro, deixa eu puxar um pouco para trás aqui para aparecer dezembro, novembro, o final aqui, por aqui, ó. Então seria alguma coisa aqui com o preço. Mais um detalhe, tá? Essa projeção que eu estou fazendo aqui, ela leva em consideração o movimento do preço do passado, tá? Então, essa questão aqui da média de ordens ativas, ela está em função do que aconteceu lá no passado, tá? Pode ser que o preço suba um pouco mais retilíneo, né, sem tantas correções, e a gente entre menos vezes. Pode ser que ele suba fazendo mais zigue-zague, e a gente entre, né, a gente posicione mais ordens, e aí a gente pode lucrar um pouco mais. Então, não é certeza que o resultado será esse, mesmo que eu acerte aqui os alvos, né, para os ativos, não é certeza que o comportamento será exatamente esse, justamente porque depende de como for o movimento do preço até ele alcançar esse target aí, ok? Mas, caso isso aconteça, o nosso resultado seria esse daqui, ó, 214%. Eu vou salvar esse cenário aqui, é o cenário base, e vamos agora escrever aqui um cenário pessimista. É óbvio que o mais pessimista de todos seria todos os ativos em tendência de baixa. E aí eles não sobem, e aí, infelizmente, a gente não tem lucro, né? A gente só vai ter lucro aqui com algum desses ativos, ou todos eles, subindo durante o período, tá? A nossa projeção aqui em macroeconomia é que isso aconteça. Mas vamos lá, vamos pensar num cenário pessimista, o Bitcoin ou sobe muito pouco, ou nem sobe, né, mas vamos pensar aqui em subir muito pouco e termina o ano lá perto, do topo histórico, por aqui, ó, lá na casa de 122.000. Então vem para cá, 122. O ouro suba menos do que a média, né, a média anual, como eu falei, na casa de 10, 15%, suba menos do que isso, suba só 5% em relação a como começou o ano. Seria basicamente voltar para o topo, né? Dá uma olhada aqui no topo do ouro, ó, USD. O topo do ouro que aconteceu há algumas semanas atrás está lá na casa de 4.525. Então, eu estou falando em terminar o ano praticamente no topo eh, histórico, que foi algumas semanas atrás. O índice alemão também poderia subir um pouco menos e o Nasdaq subiu um pouco menos. Tudo isso acontecendo junto, né? Então, se o ano for tão fraco assim, a gente teria um lucro aí de 76%, tá?
Você pode, obviamente, né, pensar num lucro como esse para o seu capital, não necessariamente para esse. Esse daqui é o quanto a conta do Bull Matrix, a parte financeira, né, o quanto a conta do Bull Matrix evoluiria financeiramente, mas a gente deve olhar aqui para o financeiro, tá? Então, eu considero que esse daqui é o cenário pessimista. Eu vou salvar essa imagem, fazer o download no computador, e agora vamos para um cenário otimista. Perceba que o que eu coloquei para o Bitcoin não era o otimista, hein? O cenário otimista para o Bitcoin, daqui a pouco a gente vai ver aqui qual é o meu pensamento para ele, tá? No caso do ouro, o cenário otimista é repetir o feito do que aconteceu em 2025. Não precisa ser tão grande, tá? Não precisa subir essa mesma quantidade. Vamos olhar o gráfico aqui um pouco mais longo. Aqui nós estamos olhando no semanal. Perceba que a subida não começou agora, ó. A gente teve lá em 2018 uma subida muito forte, chegou em 2020 e começou a um período de lateralização que foi rompido no início de 2024. Daquele ponto, início de 2024, até agora, nós estamos falando em 116%. É muita coisa, o preço já está esticado, né? Então, acho muito difícil que no ano de 2026 repita o que aconteceu em 2025, subir 70%. Acho muito difícil. Mas pode ser que a gente veja uma rentabilidade bem interessante aí na casa de 25, 30. Vou colocar aqui 30%. Seria lá até 5.588. Se você procurar as projeções de algumas casas aí muito grandes, né? Elas estão falando, muitas delas acima de 5.500. Então elas também estão otimistas aí pro ouro. O índice alemão também pode, subir um pouco acima da média e subir lá na casa de 30%, e mesma coisa para o Nasdaq, 30%. Já o Bitcoin, se a gente quiser ser otimista, aqueles que são mais otimistas que eu podem dizer que o céu é o limite, né, mas não vamos ser tão otimistas assim. A gente pode pensar, eu vou até usar um outro gráfico, ele está mais poluído, mas ele já contempla alguns estudos que eu fiz aqui, onde eu imaginava que seria o mínimo para esse ciclo, né, que a gente está vivendo agora, que a gente acabou de passar, né, se fosse respeitado a questão do ciclo de 4 anos e tal, eu previa que o mínimo seria bater 250, ou seja, era para ter batido 250, de acordo com essa minha análise aqui, eh, em outubro de 2025. Pode ser que a gente veja isso em 2026, né, então vamos colocar lá 250.000, seria aí uma visão mais otimista para o Bitcoin. Eu sei que em relação ao preço atual é esticar bastante a corda, nós estamos falando aí em 184% de lucro, tá? 184. Caso esse cenário todo otimista ocorra, a gente poderia ver a nossa conta aqui subindo em 370%, tá? Obviamente, mais uma vez, depende de como for o zigue-zague. Se for em linha reta, a gente vai lucrar um pouco menos. Se for um zigue-zague bem favorável, a gente pode lucrar mais do que isso, tá bom? Então é isso, tá salvo aqui. Eu vou produzir um relatório com esses 3 cenários e vou distribuir lá no nosso grupo do WhatsApp. Quero mais uma vez te convidar para participar lá com a gente, o link está aí na descrição. E a partir da semana que vem, nós vamos fazer lives aqui, né? Eu e a equipe Bull Matrix, nós vamos fazer lives aqui no YouTube, falando sobre esse sistema, falando sobre a parte técnica, falando sobre planejamento, longo prazo, sobre a parte emocional de tocar um projeto de trade no longo prazo. Isso é muito difícil, exige bastante que o trader tenha uma disciplina muito grande e tenha um controle emocional. A gente vai compartilhar um pouco disso com vocês, então te convido aí. As lives vão acontecer na terça-feira, às 20 horas. Já coloca na sua agenda. Valeu, um abraço e feliz 2026. Tchau.